Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nagunda Podcast. Vocês sabem, esse podcast é um projeto emergente de baixo custo que visa trazer pessoas, cidadãos comuns que têm boa atitude, que pensam em cidades e políticas públicas mais inteligentes para as futuras gerações. Hoje aqui no estúdio comigo está um grande amigo, Eduardo Mussi, empreendedor, empresário da região, foi meu calouro na faculdade e ele é uma daquelas pessoas que constrói o carro durante a corrida, o empreendedor brasileiro, cheio de dificuldades, burocracia, mas conseguiu enfrentar tudo isso de peito aberto. Seja muito bem-vindo, Eduardo, tudo bem? Ai, marmota, cara. Beleza, cara, muito bom ter você aqui no nosso Porra, pequeno estúdio. honra. Faço questão de repetir aqui. Desde a época que eu fui no calor, me inspirei muito na sua atitude. Você sempre foi uma referência, não só para mim, mas para todo mundo daquele curso, tá? Que Tenho legal, certeza. que legal, E, bacana que eu cara, plantei essa semente. está aqui. Eu não sei se você lembra na ocasião o nosso discurso, o nosso slogan da faculdade era saia da ideia, tome uma atitude. Ele cresceu Ele assim. reverberou hoje aqui, quantos anos depois? Eu me formei em 2010, e 13 anos depois com bastante atitude, né? E tem muito a ver com o que eu fui fazer na É, minha carreira. isso aí foi um dos motivos que eu te trouxe aqui. Você foi meu calouro na engenharia ambiental, né? E você estava me contando aqui nos bastidores que você teve uma passagem, até antes de se formar, fez você sair da engenharia ambiental e para engenharia civil, e foi onde deu o mosquitinho do empreendedorismo, né? Virei a chavinha, né, cara? Conta aí pro pessoal um pouco disso, que é uma história bem bacana. Sim. Opa, Só o bicho. problemas técnicos a gente tem. Então, cara, ambiental que me trouxe muita satisfação. Gostava do ambiente, gostava muito do convívio das pessoas. Bom você manter uma turma E uma vibe legal, né? E uma vibe bem legal, né? para estudar, para fazer festa, para fazer. E aí. Mas eu lembro que você mudou do nada. Eu me Mas formei e você aí, tava já em outro curso. cara, o que aconteceu? Eu tinha a minha busca pessoal. Precisava trabalhar. Uma coisa que fizesse sentido para o meu curso. Eu sempre fui. Hum, Não estava trabalhando para pagar minhas contas e pra pagar a faculdade. Sim, eu tive esse privilégio. Então, eu buscava alguma coisa que conciliasse com o emprego, para uhum. quando eu formasse, fizesse sentido, soubesse que caminho trilhar. Eu vou só abrir uma aspas aqui, mas a Aham. gente conversou. O Daruan foi nosso colega, nosso calouro, da oceanografia, não da engenharia, né? E o Daruan, ele veio aqui, o nosso primeiro episódio, foi ontem o ar, você Uhum. comentou que assistiu. E o Daruan falou exatamente isso. Eu tive o privilégio de poder ir para a carreira científica, né, de engenharia. Mas é só para dizer que bate com outros depoimentos aí. E assim, o que eu tateava dentro da engenharia ambiental eram os laboratórios. E aí eu sempre via alguma coisa e queria aplicar aquilo. Então eu fiz até no laboratório de microbiologia aplicada que tinha Leonardo Horig, Rorig. querido. Biodiesel com algas. Descobri que tinha esse projeto lá dentro, eu tinha lido numa super interessante, né? Estavam desenvolvendo. Fui bater na porta lá. Bati na porta, falei, olha, quero trabalhar com esse negócio, preciso de um estágio, me abram uma oportunidade. E aí eles me acolheram lá dentro e foi a minha primeira experiência em algo que não era só estudar, era também trabalhar, lavar becker, lavar as Uhum, coisas, né? Tinha uma responsabilidade. uhum. Então, Na engenharia ambiental na ainda. engenharia ambiental. Isso foi no primeiro período, Legal. porque eu tinha essa minha busca, fazer Essa alguma coisa que pudesse. coceirinha, a coceirinha já vinha. Vinha até dos meus pais ali falando, porra, cara, eu tinha que roçar campo, eu tinha que me. Meus pais, na realidade, Uhum. Diferente, nossos pais em ah, geral vêm de uma realidade diferente, né? então, cara, meu pai
não gosta de ouvir passarinho cantar. Minha mãe, enquanto jovem, ela fazia escambo. Ficava leite por ovo. Ah, assim, é outra. Então, por isso que eu digo. Um privilégio. Infância, adolescência, tudo. Me permitiu isso. Oh. Só que ali, o projeto morreu. E aí eu tinha que fazer outra coisa. Caí no outro Leonardo que eu não lembro, que era de geoprocessamento. Aí esse eu não vou lembrar. Georreferenciamento. E dava com arquivo. G10, né? G10. Isso. E aí lá dentro eu comecei a gostar. Isso era um estágio não remunerado. Estava fazendo mapinha. No momento, eu queria um dinheiro também. Uhum. Né? Então eu queria pagar as coisas. Pô, precisava, né? Evoluir. era faculdade, trabalho, não tinha tempo para nada. Final de semana eu tinha que estudar. Pô. E aí eu comecei a sair da faculdade. As empresas buscavam. Sim. Escutei muito. Engenheiro ambiental não tem emprego. Engenheiro ambiental, ninguém queria engenheiro ambiental na época. A resposta comum era o seguinte: e nem o profissional aqui dentro, porque querer você, cara, sai daqui. Cara. Tipo, você eu mal tenho o que eu preciso, por que eu vou ter você que ninguém busca, né? Aqui dentro? Não, mas então me dá um serviço de auxiliar administrativo, tá ligado? Tipo, isso na época era uma realidade, né? Eu entrei ali em 2005, né? E acho que você veio um pouquinho depois, 6 ou 7, eu acho. 2000 e... Isso, mais ou menos. E até finalizar, assim, ó, quem não ia para concurso público ia trabalhar, acabava o engenheiro ambiental da época, né? Ou ia para concurso público ou ia fazer licenciamento ambiental, né? Ia fazer licenciamento ambiental, não tinha muita saída. Aquela ideia que eu tinha. Pô, querendo ou não, a gente batia de frente certa risca da área civil. Que o civil destruía para proteger. Era um conhecimento equivocado da época, né? Equivocado, mas é que a gente tinha aquela máxima que eu via nós éramos os eco-chatos e eles eram os destruidores do meio ambiente. Uhum. E isso eu lembro até que eu até debati depois, com o tempo, né? Os grupos, né? Depois de formada, depois de anos. E isso é a falta de maturidade que a gente tem quando a gente entra na faculdade. Eu acho que vai ser até uma conversa que a gente voltar a ter aqui sobre esse tema no podcast. E tem a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Que, você não tem maturidade quando você tem que escolher uma profissão, uma faculdade de 6 anos. Na época era 5 anos a engenharia. Sim. Quando eu me matriculei. Eram 5 anos e período integral. Então você não tem maturidade para entender isso. Eu já vim de outra faculdade. Eu cursei turismo. Eu já vim de outra faculdade. Então eu já tinha uma cabeça melhor, já sabia o que eu queria. Mas eu não tinha maturidade para entender, por exemplo, qual que era a minha posição como cientista naquele momento. Eu era um embrião de um cientista. E depois, daqueles centenas que estavam ali, menos de 10 viraram cientistas fortes, né? Porque foram selecionando, o mercado foi selecionando. Muitos deles viraram empresários e a maior parte deles saiu da área de... Mas é essa pergunta que eu te faço. Você diz, é um cientista que é um cientista. Não, então, daí a gente debateu isso aqui ontem. Deixa eu colocar aqui. Ontem a gente debateu isso aqui na inauguração, né? Na verdade, no episódio com o cientista. Cientista é aquele que considerado cientista, aquele que publica, né? Tá ligado a um grupo de pesquisa. E a gente conversou aqui com o Daruan, que ele fala, ganha R$2.200 para dedicação exclusiva, tem que pagar até 3.500 para ser publicado. A gente teve todo esse debate aqui. E realmente, quem seguiu carreira, né, de cientista, atrelou um grupo de estudo, fez pós-graduação, mestrado, doutorado, até dependendo pós-doutorado já. Esse pessoal foi bem pouco, assim, da nossa turma ali, da galera da ambiental que seguiu esse... Sim. O restante foi para empresários, concursos públicos, e acabou usando expertise na vida, né? Eu não acho que o empresário não...
que é um cientista que faz malabarismo ao mesmo tempo, tá em cima da roda ali, jogando tocha pro alto, segurando o ovo na colher. Cara, Porque... porque se eu não tivesse usado ciência como minha base para construir as coisas, cara, sendo Perfeito. basicamente Até isso. aproveito essa sua colocação para te questionar. Não é só empreender, né? Quando você montar uma empresa, não é chegar e falar, meu, vou comprar pipoca e vou vender pipoca. Não. Você tem diversas metodologias para definir. Até hoje, o Nagunda hoje, ele é o MVP. Ele é um produto Claro, mínimo que está sendo colocado no mercado da internet, né? Tá na internet hoje justamente para testar. Testar se o pessoal claro. gosta da minha voz, do meu raciocínio, do meu senso de humor, do meu sarcasmo, da qualidade da imagem. Nem tanto ainda, porque a gente está melhorando. A gente sempre fala isso, a gente está melhorando, pessoal, a gente está melhorando. Mas a ideia aqui é o MVP. Então, o MVP é uma técnica de empreendedorismo. E o Isso. próprio empreendedorismo não vem sem ciência, né? As técnicas foram validadas. Exato. Você estudou pra cacete pra ser A empreendedor. método científica, né, meu amigo? Ela é utilizada para testar. Hum? Existem ferramentas e processos para isso. Um Se você, spot, um se Canva. você segue isso, você tem um sucesso muito maior. Eu vou chegar lá porque eu comecei numa brincadeira dentro do mercado da tecnologia que eu estou, em função dessa rapidez que as pessoas têm que ter, essa qualidade na obtenção dos dados, sabe? Então, Uhum. eles têm um negocinho que se chama hackathon. São, Não são conheço, eu conheço o eventos. Hagaton. Que é o... Esse é bom também, né? Não, esse é o Hackathon. Mas o que acontece? É um teste que as pessoas, geralmente estudantes, desenvolvedores, profissionais da área, eles se reúnem durante um período, um final de semana, e desenvolvem uma empresa. Nada, com uma ideia, pautado em cima de algo. Tipo uma maratona. Uma maratona. Uhum. E aí, o último que a gente participou foi na Univale, inclusive, que era jurídico. Você tinha que desenvolver uma ferramenta jurídica que atendesse uma demanda do mercado. Então, você tinha que encontrar uma dor, ver se a tua solução Era viável, era viável tecnicamente, né? tecnicamente e executar um MVP. O Hum, máximo que você se aproximasse daquilo. E aí, no final, era uma apresentação para possíveis investidores que uhum. poderiam ou não colocar dinheiro na tua ideia Entendi. para testar. Porque assim, ó, qual que é o princípio disso? A gente tem que reduzir ao máximo o custo para justamente testar e ver se aquilo vai E tem que ser rápido nesse gatilho. No ser caso dessa rápido. atividade em si, você tem que ser muito Se ligeiro. ficar pensando no ótimo, você fudeu com o bom. Você nunca vai Uhum. chegar no ótimo ali sem testar e você vai ficar patinando, sai do lugar, cara. Nossa, e isso é uma coisa que eu converso bastante com a Mari, Ah, quando ela não tá aqui hoje. A Mari tá trabalhando, pessoal, ela trabalha, eu também trabalho, mas agora é final de tarde, ó, 5 e pouco, a gente tá gravando aqui, mas tanto eu quanto o Eduardo, a gente trabalhou o dia inteiro e a Mari ainda não terminou. Então daqui a pouco daqui uns capítulos ela aparece. Eu falo bastante com a Mari, eu falo, pô, feito é melhor do que o perfeito. E é isso que você isso falou, aí. né? Mais uma vez o Nagunda é exemplo disso. Tenho problemas de câmera, tenho problemas de som, tenho problemas, mas, meu, tá fluindo. Então vamos construir o carro na corrida, que daí a gente vai ajustando, né? Eu tenho essa Você visão. só ia perceber que o microfone tem ruído se você ligar ele e for fazer uma apresentação, meu irmão. Exato, Se ele vai exato. durar 5, 6 programas, se você fizer esses 5, 6 programas, se você não fizer, você não vai saber, cara. E não tem como projetar isso. São muitas variáveis. Tem como projetar muita coisa. Como calcular, tem como calcular. Se a gente for pro estado da arte, né, daquele produto e investir milhões, daí vai contra o conceito de MVP, né? Produto mínimo Total. viável. Cara, e é sente. Contra produto. Exatamente. Porque, pô, grana, porque se a ideia for uma bosta, a pipoca. Vou comprar um carrinho fudido de pipoca, comprar a melhor pipoca do mundo, que sai lá do não sei aonde e tal. Vou vender na frente do cemitério. E Só no dia de mortos vai conseguir vender. se fudeu. Tem fluxo. Desculpa, mas. Entendeu? Vou vender na frente da Então, biblioteca. Uhum. o MVP faz o quê? Ele fecha um ciclo. Você tem que fechar o ciclo. Fecha ele. Pô, eu comprei o produto, eu vendi o produto, meu cliente está satisfeito, ele vai vir para
processos, de Sim. um caminho. Não precisa fazer isso todo. Eu posso vender um produto dentro de um sistema mais complexo e ganhar dinheiro ali. Perfeito. Sim. E tem que estar sustentado, né? O futuro, a gente vê lá os indicadores de empreendedorismo, que a maior parte das empresas fecha, né? Só que daí volta uma questão que eu acho que tem a ver, né? O nosso tema, cidades, ciências e política, né? E aí volta a ter com educação. Você fez engenharia ambiental e depois transferiu para engenharia civil por uma oportunidade de mercado, né? E aí? Te ensinaram a vender engenharia? Eles te ensinam a engenhar, eles te ensinam a advogar, mas você sai do colégio, eu acho que lá na base, né? A gente tá falando do ensino fundamental. A gente sai do ensino fundamental, ali do terceiro colegial, acho que você também fez terceiro colegial, né? Não sei como é hoje. Você saiu sem saber o que era Selic, o que era juros, é, parcelando uma televisão, um computador, aquele taxa de juros era boa ou ruim, o que é uma hipoteca, o que é um vereador, o que é um deputado, O que é pagar um imposto? o que é pagar um boleto, né? Um imposto, uma GRU, né? Uma guia de recolhimento da União e por aí vai. E a gente sai do colégio já sem saber isso, e a gente entra para ter um conhecimento técnico avançado, que é engenharia, não importa qual seja, né? A maior frustração das pessoas da engenharia ambiental na época, primeira turma, 68 lotada. Passava por cálculo 1, já era 40, cálculo 2 já ia para 20, cálculo 3 era aqueles 15 que virava 10 no final, né? Mas é engenharia, conhecimento técnico avançado. E aí você sai de lá falando, poxa, eu sei fazer baita estudo ambiental. Não sei precificar, eu não sei vender, eu não sei valorar. Então é difícil, né? Bom, cara, o que acontece? Voltando ali à história, né, na engenharia ambiental, o que aconteceu? Eu percebi justamente isso, que na faculdade eu aprendi a correr. No estágio, no emprego, eu aprendi a... Nada daquilo tinha técnica. Nada daquilo tinha conhecimento técnico aguçado para desenvolver alguma Investigativo, coisa. né? Não, eu não precisava saber o que era. Projeto. Eu respondia, colocava ali dentro. E se eu não soubesse, precisasse de uma qualificação maior, estava focado naquilo, já trabalhando há bastante tempo, encaixava dentro do negócio que fazia. Então, isso que eu aprendi, eu mudei para engenharia civil. Qual que foi essa oportunidade? Eu batendo de porta em porta, escutando não, não, não. Um cara que não leu meu currículo falou, Mussi, vem fazer um teste. E aí, se eu não... Quando eu cheguei lá, o teste era resolver 10 atividades de Excel. Eu não sabia. Eu olhei aquilo e falei, cara, é a primeira oportunidade. Eu tinha passado umas 30. A primeira oportunidade. Não sei fazer essa porra. Não tem passado a portaria, né? Cara, o cara tá ali do outro lado, velho. Era assim, ó, batendo na porta pro cara. Entendeu? Ele falou, ó, resolve aí quando você terminar, você me passa. Se o resultado for 100%, você faz a entrevista comigo. Só ali. Eu fiquei na primeira. Fui lá. Bati na porta. Não manjo. Não sei, cara. Você tá querendo um estagiário que manje já pra caramba o negócio? Eu tô aqui pra entender, cara. E assim, é a primeira oportunidade de sentar na tua frente. Ou melhor, se você me falar como faz esse exercício aqui, eu faço. O que você acha? Aí ele pegou, ficou em pezinho atrás da cadeira assim e falou assim. Eu fui. Segunda faz assim. Fiz as 10. Vamos entrar. Você foi o primeiro que fez. Mas se colocou no seu lugar, né? Mas fui o primeiro, porque tinha gente que chegava ali e não conseguia fazer e ia embora. Isso, é exatamente. Aceitava a condição, entendeu? Eu acho que você entendeu então que você era um estagiário e você não estava lá para saber, você estava lá para aprender. Exato. Você ia ser o macaco gordo, né? O quebra-galho. O estagiário é o quebra-galho, aprendiz, né? Ele tá ali olhando, pô, preciso de você. Me fala, o que eu tenho que fazer para eu aprender? Pra fazer o negócio acontecer. Atitude, exato. Então, A atitude cara, fez a diferença nesse a momento. técnica, Parabéns, isso foda-se aí. a técnica. Então, eu não... Eu tenho que confessar que eu não sei, né? Isso refletiu o que eu fui fazer. Daí pra frente sua vida mudou, né?
Eu criei. Eu não sei tecnologia, não sei desenvolver. Pô, tem gente pra caramba lá na frente que desenvolve muito. Desenvolver um Da hora. né? Então, E aí assim, você lógico, trocou pra civil depois disso? ele impôs isso. Ele falou pra mim, olha, cara, você tá na... Você vai civil, pessoa que esteja depois carreira, fazer essa Uhum. condição pra você. Lá mudei, tive que terminar o período na ambiental, mas mostrei, me Uhum. contratou. Eu lembro, eu tava saindo da faculdade e você tava mudando de faculdade. Saindo da ambiental pra civil. Eu fiquei 3 meses na... Sim, sim. Tomar Eu uma cursei decisão turismo dessa, antes de falar, meu, eu não quero trabalhar com turismo. e Eu hoje tive eu que, vi que estava eu tudo tive que bem. passar pela ocasião pra É, poder falar, meu, não quero isso. mas aí que tá preso. A vida é ter outra oportunidade. E você não acha também uma questão hoje, internet também, a nossa época começou a surgir a internet, a gente tinha acesso, obviamente, né? Mas não tinha os conteúdo que tem hoje, né? Era Não, bem focado ali, era até proibido as redes sociais na faculdade, né? E hoje são totalmente abertas, mas a gente tem ali uma questão de conteúdo, né? E talvez por a gente achar que tem, a gente tenha medo de ter essa atitude, falar não sei, estar aberto para oportunidades, e até de chegar numa empresa, porque eu lembro que eu fui o presidente do centro acadêmico ali, eu acho que 5,5 ali na faculdade, 4,5 eu era o presidente do centro acadêmico, né? 4. E muita gente vinha, pô, tô descontente porque eu não sei o que eu vou fazer da vida. E eu também me senti assim às vezes, confesso que, pô, não tem como, né? não. Você vê que ou é concurso da Petrobras, ou é concurso do governo, ou você vai montar sua própria empresa e você não tem tá de bicicleta dividindo almoço para poder sobreviver ali, né? Fala, Aham. porra, não vai rolar. E aí, hoje, com toda essa condição, você vai chegar na empresa. Tipo, será que não faltou um pouco de atitude nossa de baixar a cabeça e falar, pô, vou começar lá, vou oferecer gratuitamente o meu serviço de estágio, vou assumir que eu não sei isso, gostaria de aprender para poder até se posicionar É no que a mercado, né? receita não é igual para todos em Tá condições, igual eu certo. falei no começo. Poder aceitar É. algumas coisas. Eu não tinha que me preocupar com o pão de cada dia. Assim dizer, vamos voltar lá à consciência ambiental que a gente falava quando eu era teu calouro. Como que o cara está se preocupando em comer, vai se preocupar em plantar árvore? É isso. É, cara. É E isso. eu não vou julgar o cara tá errado, velho. Derruba Uhum. aquela porra, faz madeira pra vocês não se esfriar. Uhum. Entendeu? Claro, claro, Sabe? entendo. É condição em condição. Eu tive esse É privilégio. o contexto, né? É o contexto. O Só que, cara, contexto é dá pra muito. construir também, se você for sincero. Né? Uhum. Porque hoje eu vejo muitos profissionais, o cara não responde por não saber, enrolando, enrolando, e faz o negócio Uhum. virar um monstro depois. Uhum. E aí só quando tá pressionado ele vai lá, cara, não consigo fazer. Isso, joga aberto, transparente. Uhum. Cara, eu não consigo quebrar essa parede aqui porque eu não tenho um martelo. Vamos tentar Arruma quebrar um no chute, martelo. então, se Uhum. não tem dinheiro para comprar o, Traz um jeito, né? Vamos bolar um jeito aí. sabe? Mas fora, não Uhum. deixa a parede lá 15 dias para depois falar, "Ah, não tinha um martelo aqui, entendeu?" Eu vejo que para ser empreendedor hoje no Brasil, a gente tem que ter muita atitude, muito jeitinho brasileiro, né? Mas não um jeitinho brasileiro de ruim, mas de gambiarra, né? De você falar, porra, preciso disso, vamos tentar arrumar e vamos engenhar, né? Ó, por exemplo, as empresas elas acabam inchando. Porra, eu não tenho uma competência, então eu vou pegar aquela pessoa, vou dar um percentual da empresa, prometer lá na frente para ele trabalhar de graça agora, porque senão não vai trabalhar, eu não tenho dinheiro, Uhum. pô, mas Rebola, precisando né? de mais uma pessoa e tal. Você vai ver as startups aí, sei lá, tem 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, para cada uma fazer um pouquinho.
ficar pesado para todo mundo e o negócio Uhum. acontecer. A tecnologia, ela ajuda, né, a gente a crescer. Então, eu percebi que você empreender hoje, a gente acaba tendo muito mais suporte, não sei se é essa palavra, tanto por parte de entidades governamentais, o Sebrae, né? O Sim. Sebrae, ele tem um papel muito importante como alicerce do empreendedor. Não é do pequeno empreendedor que fatura ali seus 2, 3 mil reais no mês, fazendo... Não, até empresas grandes, o Sebrae está lá dentro, ensinando, capacitando, né? Não ensinando, capacitando desde os funcionários até a grande diretoria ali. Eles fazem um trabalho bem interessante, científico, né? Sim, sim, claro. E a gente tem que ter também essa busca por aprendizado setorial, né? Que eu acho que aí vai entrar as capacidades que as entidades vão ter ali em dar suporte para nós, né? Você chegou nessa carreira de empreendedorismo, teve o Me suporte do deparar com isso governo? Não, mas teve o suporte do governo mesmo? Porque o governo... indiretamente. Indiretamente. O que acontece? Depois que eu saí desse estágio, o pessoal voltou, era uma empresa mineira, voltou lá para Minas, me convidaram para voltar para lá estudar. Então, por questão de custo, não Uhum, fui, porque daí eu ia ter que alugar um apartamento na cidade, né? uhum. E passei por mais uns 5, 6 estágios, aprendendo cada um e fui coletando essas informações do Sebrae. Pegava e como diretamente foi do governo, Eu como empresário, eu comecei com o Simon, o aham, Brassanini, né, na época. tá, Foi minha primeira empresa, assim, tipo, porra, vamos montar uma empresa, não sei nem o nome, pô, da hora. Foi quando a gente tava saindo da faculdade também, uma ocasião de oportunidade. Tananã, 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 daí a gente montou a empresa realmente. E a gente foi atrás de prêmios de inovação. A gente pegou o Sinapse da Inovação, ganhava uma bolsa ali de 50, 90 mil, não me lembro bem. Mais pra frente, alguns anos depois, o nosso projeto reviveu das cinzas, pegou uma bolsa do Tecnova. Foi 200 e poucos mil reais aplicado no produto, com apoio do Sebrae. Então, o Sebrae, ele fazia pra gente o projeto, ele não ganhava o dinheiro, né? Então a gente tinha um voucher do Sebrae. aham, Daí todo o projeto mecânico foi feito por eles. Aí o Senai Joinville tinha a parte de usinagem. Daí a gente mandava lá, daí mandava pro cara do corte. Então tinha uns vouchers pra gente gastar. Mas o objetivo era fomentar o empreendedorismo, ápice da inovação, a inovação industrial. Na época a gente fez um trabalho que ainda uso hoje no meu uso a tecnologia desenvolvida, né, o conhecimento desenvolvido, que era na área de lubrificantes, fluido de corte e de usinagem. Montou o aham, equipamento na época que ele era suficiente para remoção de micro-organismos, uhum, controle biológico, né? Estava em 400% a vida do óleo, era bem bacana, foi uma pesquisa legal, mas ficou obsoleto porque os óleos evoluíram, não foi nem a nossa máquina que não evoluiu, foi os óleos evoluíram, então ficou meio obsoleto. Mas a gente recebeu esse apoio. Se for contar ali, deu mais de 300 mil reais que a gente empenhou, contratou a empresa, a gente aplicou o teste, construiu, colocou em prática, e aí morreu porque não teve venda. Realmente não teve quem pagasse um absurdo na máquina, porque era uma máquina cara, para uma solução daquela. Então a gente fez o MVP, né? Foi MVP no caso, mas o governo suportou. E hoje, até hoje, tá? Isso foi em 2008, 9 o primeiro, 10 o primeiro prêmio, daí 14, 15 o segundo. E até hoje eu utilizo todo o conhecimento que eu tive da época e também utilizo o Sebrae. Cursinhos lá de EAD, de como por isso que vender eu mais e digo melhor. indiretamente, porque eu caí no período. Então, resumindo, encurtando um pouco o caminho, Uhum, saí dali das empresas, passei por mais 6 empresas, formei em engenharia civil, contratado numa incorporadora, trabalhei 2 anos. Chegou no momento de ser o meu primeiro, fazia mais sentido ser ali. uhum. Eu pedi, fui trabalhar por conta, no mercado. Assim, eu saí, pô,
uma mão na frente e outra atrás. Missão. E fui enfrentar o mundão, cara, com um filho pequeno em casa e minha mulher tinha sido demitida. Então, assim, que trash. ó, Vambora. cara, de novo. Peito Decisão. aberto, né? Eu falei, conversei com a minha esposa. Eu não tenho. Se der errado, eu bato na porta da prefeitura, no supermercado, no posto e vou conseguir. Então não vai faltar. Você vai na prefeitura de Itajaí hoje, tem 3.000 vagas abertas lá. Pode não ser o valor que você almeja, mas, cara, se trabalho tem, né? vai. Ainda mais que você tem as suas duas crianças em casa que são os seus dois então, foguinhos que acendem. Um motivador, né? Então, assim, o foguinho motivador. Né? Me entreguei a um negócio que eu não sabia se daria certo. Enfrentar. E aí o que cara fez eu mudar de curso. Todo esse período que eu fiquei para me formar e tal, ali passaram 6 anos daí com a incorporadora. Ele veio para cá conhecer meu filho. Falou, cara, tô com uma grana, tô com uma construtora em Belo Horizonte, ela aqui. Olha, melhor capital humano que eu já tive foi você. Então eu quero trabalhar de novo. Confio em você, vamos fazer o negócio acontecer. A gente tem que construir uma parceria boa junto. Quero construir casa aqui. Aceitar desafios, né? Acho que faz parte do empreendedor enfrentar desafios, né? Daí eu volto naquele negócio. Eu estava formado, mas eu não sabia como que aprovava um projeto. Na verdade, eu sabia em função da incorporadora. Dos estágios. Eram projetos diferentes. Tinha caixa. Responsabilidades era totalmente diferentes. Diferente da incorporadora. Ali não. Era um projeto pequeno. Eu bati na porta das construtoras ali. Mandava eu me fuder. Desculpa. Não, aqui não é family friendly. Porra. O que você tá perguntando pra mim o que é bom construir aqui na cidade? Você vai competir comigo? Eu tô tentando uma oportunidade. Eu quero fazer o projeto certo. Estou aprendendo hoje, amanhã tô indo eu posso te atrás. ajudar também. Claro. Entendeu? E aí um cara me deu a dica. Região. Foi fantástico. Comprei um terreno barato. Só construí um projetinho lá. O negócio fluiu bem. E aí, chegou 2016, teve o impeachment da Dilma. Se eu não fui. Não. Tá tranquilo. Teve o impeachment da Dilma. Deu uma... Deslizado pra todo mundo. Saiu uma portaria fodida na Minha Casa Minha Vida, que daí era o que faltava lá em Belo Horizonte os empreendimentos. Praticamente 100% lá em Casa Minha Vida. E que regaçou assim, com o mercado, gerou uma insegurança gigante nos pequenos e médios empresários. A gente se conectou com o pessoal em Joinville, que hoje eles têm lá o centro de pequenos e médios construtores, que é da ACIG. Os caras são fenomenais, eles se ajudam mesmo, assim. A gente criou todo um movimento, eu participei desse movimento, esse movimento, e aí veio inspirado lá da Ambiental, quando eu via você fazer esses movimentos lá, porque tinha vários. Que massa. Porra, foram muitos mesmo. Foram. E, eu tentava participar, aquilo era... fazia sentido, você convencia e não era coisa assim... não era absurdo, né? Não, cara, era sempre... Não era radicalismo, fazer... E era sempre assim, construtivo, né? Tem esse problema. O que estão falando vai dar merda por causa disso, daquilo. A solução é outra, né? A solução é outra. Eram os objetivos. Eu fico feliz porque aqui veio o professor Wagner. Foi nosso segundo episódio, né? Na escala temporal aqui. E o professor Wagner é um dos parceiros do Vini Ferretti. E ele falou, pô, o Vini, ele foi da associação do EIME e tal. E também teve esse movimento. E é isso, atitude, né, cara? Atitude. Então, assim, você vai... E nessa época... pra ver, cara. Pô, foi a atitude de eu levantar a bunda da cadeira e bater na porta e falar, eu quero isso aqui pra mim. Né, no estágio. Depois de eu pedir a demissão e falar, eu vou encarar o mercado. Sempre foi assim. É levantar a bunda da cadeira e fazer o negócio acontecer. Não ter medo de enfiar a cara.
Uhum. sabe? Então, e pô, eu tinha tudo pra desistir ali, porque não tinha dinheiro pra pagar as contas, um filho pequeno, aluguel Poderia, atrasado. Não, então assim, poderia ter para um caminho mais fácil, né? poderia, cara. Uhum. Vou ficar aqui, vou buscar a segurança, vou buscar ali O um garantido. equilíbrio, garantia e vou ficar. Não. Uhum. A Então, coceirinha do empreendedorismo não deixou. e aí, mas nesse momento, cara, esse mesmo cara que me fez mudar de curso teve um papel importante de novo em virar a chavezinha na minha cabeça. Eu deixei de ser funcionário e passei a ser responsável. Porque aí Legal. o que eu iria escutar era muito pior do que um xingo do chefe porque eu fazer alguma coisa, não atendi um caso, ou fiz errado, ou uma conversa, ou um feedback, ou qualquer coisa assim. Não, o Uhum. mercado ia me fuder. Eu Uhum. não ia ter dinheiro para pagar a conta, Sim, entendeu? sim. Eu ia escutar cliente me processar porque eu não fiz, entendeu? O negócio muda. A gente tem que saber a hora de sair também, né? Eu Tem tive uma isso. empresa aí há pouco tempo e teve um momento de saída, assim. O amarelo, promoção societária, adição de sócio, né? Parte ainda. Ó, e mudou 6 por meia dúzia, acabou que não resolveu o problema e aí acendeu o vermelho. Aí na hora que acendeu o vermelho, falou, ó, tem que ir agora. Tem que saber o momento de parar. E Você tem que realmente ser falar, sincero com você mesmo, né, cara? meu esforço não tá valendo a pena. Eu até falei isso pro cara que arruma meu computador. Hã? O cara que arruma não, o cara que ficou a última vez pra arrumar. Uma loja aqui no centro. Ele falou, preciso de 3 dias. Eu falei, cara, mas é só pra limpar. Vou passar um pincelzinho aí, trocar pasta térmica e tal, pô, é rapidão. Eu não quero fazer, não é porque eu não saiba, é porque eu prefiro pagar alguém com garantia, né? Não, é 3 dias. Eu falei, cara, eu faturo tanto por mês. Eu sou vendedor, né? A maior parte do meu trabalho é de vendas técnicas. Então, eu faço muito estudo técnico, mas para ele resultar em venda, em faturamento. Eu falei, cara, eu faturo tanto por mês. 3 dias que eu vou deixar meu computador parado com você, e fica tanto. Vale a pena. É, afinal, ele não. Eu deixei lá 3 dias pro serviço e ele não fez o Porra, serviço. Ficou. cara. Não, chegou sujo em casa, horroroso. Daí eu nem quis ver se ele trocou a pasta térmica. Enfim. Paguei uma grana e ficou lá. Ficou por isso mesmo. Mas eu acho que tem a ver com isso, com você saber a oportunidade de existir, saber o seu esforço. O meu esforço diário era tanto de faturamento, era tanto de bem-estar, era tanto de empregos. Então, pô, eu não estou conseguindo, meu esforço não está mais trazendo lucro e também não está trazendo mais benefícios para pessoas, para a sociedade, para a comunidade, para quem consome o meu produto, seja ele um apartamento, né? Ou seja ele um teclado, uma comida, né? Não tá dando resultado. Então você para. Saber parar é muito difícil, né? Porque às vezes a É, gente erra nisso, né? tanto saber parar quanto saber sair de uma sociedade, de uma parceria. Saber entrar e tem que saber sair. Então você vai arrumar um monte de inimigo. E voltar um pouquinho do que você falou. Os direitos. O serviço ele tem que ser executado, senão se devolve. Fato. Cara, eu Concordo tenho um contigo vizinho do também. meu pai, Eu concordo ele contigo. liga para a prefeitura, pede para eles limparem a sarjeta. Meio fio. E vivia entupindo na nossa rua lá, na rua do meu pai, né? Ele Vivia mora em entupindo, Itajaí? Balneário Camboriú. Ah, tá. Tudo bem. Ele liga Que aqui e eles o não, pessoal não. vai, cara. Vai. A rua do lado tava reclamando, mas nunca ninguém ligou. É Nunca isso. ninguém teve a atitude de ligar, cara. E estão reclamando, mas não fazem nada para mudar, É, cara. é muito mais Entendeu? fácil hoje a gente reclamar do que realmente ir lá e tomar uma atitude. Eu vejo isso assim, ó, todo mundo aqui no bairro. Um monte de gente reclamando que os bueiros aqui estão todos entupidos. Drenagem caiu lá na frente, vai cair. Várias áreas de buracos mesmo, né? E todos os bueiros estão. Assim, ó, é uma injustiça. Mas 85 bueiros estão tampados por areia.
Aí, pô, você mora na praia, com muita areia. Bem, mas essa areia não veio da praia. Essa areia veio areia de obras, faz a obra. Depois que ela faz a obra, ela não varre. E eu não sei que katsu que a areia de obras de hoje ela tem. Todas as obras são arrumadas com brita e areia. Brita e areia. Tem um buraco, brita e areia. Tem um buraco, brita e areia. Tem um buraco, brita e areia. Pra todo... E a enxurrada vem, leva. Você vê aqui, você chegou aqui em casa, eu tenho a areia e a brita que tá ali na porta é de 4 meses. Uma obra que eles Cara. fizeram 4 meses aqui. Então, Dinheiro jogado fora, né, tem um cara? Alex Stein, ele veio no terceiro episódio aqui. Até já vou aproveitar. Forte, Alex. Sua câmera deu problema no dia, então você ficou um pouquinho fora de foco, mas tá aprendendo, tá? Então o pessoal já entendeu isso, que às vezes dá um probleminha. E o Alex Stein, ele é um ciclista da cidade, ele é deputado federal ou estadual, me desculpa se eu estou enganado. Ele era um coletivo de pessoas, alguns professores, doutores. Uma proposta interessante, tá? E ele andou de bicicleta, ele foi para Floripa de bicicleta, para Joinville, para vários lugares, e ele circula na cidade de Itajaí de bicicleta. Tem obras que ele vem, não sei se semanal ou quinzenalmente, dando registro de fotos. Então tem obra que foi em agosto e tá lá brita e areia. No caso, no bueiro já, porque foi uma incompatibilidade. Só que aí é que tá. E aí ele vai lá, ele é um cara ativo. Ele veio aqui por causa disso. Você tá aqui Aham. pela atitude. Ele foi lá, protocolou na prefeitura, protocolou na prefeitura. Teve uma das denúncias dele, que foi aqui no Bico do Papagaio, que ele protocolou em setembro, outubro, caiu em janeiro. Ninguém respondeu ele. Ele tomou atitude dentro do braço dele. E Uhum. eu cheguei nessa analogia porque empresário também tem um braço curto, empreendedor. Sim. Você não pode abraçar, querer fazer, isar, porque seu braço não dá conta, né? Então acho que a gente tem que reconhecer os limites, tem que reconhecer a hora de parar, a gente tem que ter uma dedicação exclusiva, integral e multiplicada. Nosso dia tem 30 horas. Problemas não param quando bate o sinal, às 5h30, né? Às 5h30, acabou. A Mari vem aqui e ela fala, pô, mas já são 6 horas da tarde. Eu preciso trabalhar mais uma horinha, eu tenho uma planilha pra preencher. Porque, meu, não tem, né? Você não tá atrelado àquela CLT com os benefícios, tananana, e o horário de trabalho dedicado. Você tem filhos, né? Você deve chegar em casa, e aí você tá lá, você tem que desligar para poder dar atenção para seus filhos, para sua família. Senão você não vive. Então, cara, eu já tentei seguir uma filosofia de trabalho a trabalho, vida pessoal, mas eu vi que era besteira. Pra mim, besteira. Eu tenho que conviver com os dois, eles são a minha realidade. Eu tenho que aprender isso. Eu escolhi isso. Hum. Então eu tenho que ir na estrada possível, sem fuder com eles e sem me sobrecarregar, cara. Como é que faz isso? Vai tentando, cara. Menos Vai 30. melhorando. Né? Menos 30. Né? O que não pode cair é peteca que você sacanear alguém, Uhum. entendeu? Você deixar de cumprir alguma coisa. Lógico, tem momentos, cara, que, pô, como você falou, nosso braço é pequeno. Tem horas que a gente não aguenta fazer tudo. A gente vacila. Eu erro pra caramba. Pô, Todo mundo, entendeu? né? Mas eu tô lá presente. Não, eu errei. Tô aqui pra fazer certo. Uhum. Entendeu? Pessoal, estamos aqui com o Eduardo Múcio, fazer um corte aqui rapidinho. O Eduardo Múcio, grande amigo, empresário aí da região. Queria agradecer a presença de todos aí. Nosso podcast, a gente está aqui no sexto ou sétimo episódio, tenho certeza. A gente grava uns e aí troca as ordens, enfim. Agradeço a todos. Se vocês quiserem ajudar a gente, colaborar, participar, indicar pessoas para virem aqui, fiquem à vontade. A gente tem o nosso Instagram lá, Nagunda_podcast. No YouTube e no Spotify, tudo junto, Nagunda Podcast. Hoje está aqui comigo o Musi Eduardo no Instagram. E eu sou o Rafael.marmota. Pode me seguir lá e você fica atualizado dos convidados. Manda lá um direct, indica alguém, que a gente gosta de pessoas que tenham atitude para vir conversar.
O Mussi, você tem também uma participação hoje a sua atividade, né? A gente falou aí do seu lado empreendedor, do seu lado empresário, você veio para o estagiário, construtora, foi para programação, tive todo essa carga empresarial aí, né? Viu o carro com a roda, com a corrida acontecendo, né? Trocou a roda com o carro andando. O empresário acaba fazendo Eu isso. troquei o cavalo da carroça enquanto ela tava. Sem deixar cair, né? Não pode deixar cair. A gente vai continuar nesse papo. Hoje você está trabalhando com uma área um pouco polêmica, vai. Eu vou pegar o ganchozinho da. A escala evolutiva do negócio. O que aconteceu? Eu fui para construção mesmo, autônomo e tal, fui fazendo as coisas. Vi a necessidade de ter a tecnologia do meu lado. E comecei a dar uma brincada, comecei a estudar como desenvolver. Vi que aquilo não era para mim, tomava muito tempo. Mas eu acordava 4 horas da manhã, cara. Daí era lá com o pessoal da Plasma. 4h30 eu estava no escritório. Das 4h30 até umas 6 eu estudava. Às 6 eu começava a fazer trabalho mesmo, áudio, essas coisas que tinha que escrever. 8 horas ia pra rua, porque daí era horário comercial, entendeu? Pra daí às 6 horas estar em casa e atender a família. Só que isso eu fiz durante 3 anos, cara. Meu corpo fudeu, assim. Fiquei mal pra caramba. Aí eu aprendi que não é também dando murro em ponto de faca que você consegue as coisas. Uhum. Não é... O esforço ele não sobrepõe ao trabalho feito da maneira correta, investindo tempo com inteligência. Né? Então, o que acontece? Eu fui para a tecnologia com uma força maior e ela cresceu na pandemia. Na pandemia, eu estava com reforma. E a reforma travou. Estava em condomínio fechado e tal. Apresentou 60 dias parado. Isso me lascou. Aí eu voltei esse tempo para a tecnologia. Fui desenvolvendo com o dinheirinho que eu tinha ali, colocava, fazia outra, estruturava, estudava, ia moldando os projetos que eu já tinha para chegar no MVP bacana. E aí eu tinha uma certa robustez ali. E aí comecei a procurar investidores, porque eu precisava do dinheiro. O resto eu estava seguro do que eu estava fazendo. E aí, da forma que eu falei antes, eu usava o conhecimento do Sebrae, de estruturação de empresa. Colegas meus que trabalharam ali dentro passavam essas diretrizes para eu ter segurança do que estava falando. Eu fazia um business plan, as projeções já com uma consciência, né? Sabendo o que eu estava oferecendo. E fui atrás de investidores. Numa oportunidade, conheci um pessoal de São Paulo. Esse pessoal gostou de uma ideia de vinho, que são as adegas autônomas ali. É bacana você conhecer. Baco Smart Wine. Você procura. Vou procurar. É um projeto maravilhoso. A gente não está reinventando a roda. A gente nichou um produto que deu muito certo, que são dos mercados autônomos. Sim. E pegou um segmento que estava interessado. E fizemos com excelência. Só que o que aconteceu? Esse pessoal que investiu em nós, a gente pediu investimento para o nosso MVP. Uma adega, nosso software reduzido, chutinho, tá? Eu dando percentual de empresa para desenvolvedor, eu trazendo comercial de um lado, eu fazendo isso do outro, Rebolando para dar trazendo certo, todas as ferramentas que a gente já tinha ali para dentro e tal, né? Os caras colocaram a grana. Só que aconteceu muito rápido essa primeira. Cara, a gente começou a obra no dia 15 de dezembro de 2021. 15 de janeiro de 2022, a obra pronta, a empresa estava constituindo e a gente estava vendendo os primeiros vinhos. Foi um negócio rápido. Né? Rápido, só que o que acontece? A gente já tinha toda uma estrutura feita antes. Então a gente sabia o que estava fazendo. Não errava dentro do processo. Era mais difícil o erro, né? Era difícil. Ali, né, para constituir. Agora a gente está numa outra fase. Fase de escalando, a gente está com os condomínios, em restaurantes. Então a brincadeira mudou, ficou muito mais séria. Ali a gente tem outras tratativas. Né? Dentro disso, esses investidores, eles têm uma iniciativa de
cannabis medicinal. Uhum. Eles viram o nosso trabalho de tabaco, Fazendo tecnologia para uma área de... vendo que a gente tem essa capacidade de estruturação de projeto. Eles tinham já essa ideia latente, emergente no Brasil, mas ela ainda não estava funcionando, o ciclo não tinha fechado. Uhum. Falaram, Mussi, vem participar, cara, como um consultor aqui dentro. Então, traz essa tua bagagem, permeia dentro dos setores que a gente já tem ali definido, vamos melhorar o processo Claro. e fazer o negócio acontecer. Eu entrei numa equipe já, cara, então tinha um monte de gente, todo mundo Com trabalhando expertise, por amor, assim, conhecimento, né? que foi aquilo que eu falei no começo. Então já tinha uma pessoa no marketing trabalhando de graça, colocando um conhecimento fabuloso em cima. Já tinha o cara cuidando da logística, o cara cuidando já o cara cuidando do financeiro, tinha o cara... Tinha tudo. Que E massa. todo mundo trabalhando de graça pelo bem comum. Graça não, né? Acreditando no projeto, Cara, né? acreditando no projeto. A gente mas acredita, né? Porque assim, ó, o trabalho em si era de graça. Porque eu não posso falar, eu estou sendo remunerado com uma cota da empresa. A gente diz que Cara, está sendo remunerado a longo prazo, né? Se não, der certo, eu ganho. Se é não que o der, eu não vou ganhar, serviço né? prestado é uma coisa, entendeu? Uhum. Quando eu faço meu serviço, um laudo, por exemplo, ele tem preço. Hum. Se eu não cobro esse preço, o laudo foi de graça para você. Eu posso estar ganhando uma outra coisa dentro da empresa que presta serviço. Não. Entendi. Então, assim, eu caí nessa equipe maravilhosa, cara. Só que eu venho de uma família tradicional. Pô, cannabis. Lascou. Primeiro que o cara fala, é maconha. Né? Eu tinha muito preconceito. Só que eu vim de ciência. A ciência prova, né? Eu preciso de comprovação disso aí. E aí, né, as pessoas que estão à frente da empresa ali, que é o Sadal, que é o CEO hoje da empresa, e o André Steiner, eles me convenceram com ciência. Então eu aprendi uma coisa chamada sistema endocannabinoide, que eu não sabia que existia. Soube também que ele tem muito a ver com os principais pontos da acupuntura. Eles me mostraram estudos validando aquilo que eles falaram. E me mostraram o processo que eles têm, desenvolvimento da fórmula. Então é uma fórmula, é um fito complexo que eles desenvolvem em laboratório, fora do Brasil. Trazem para cá com todo cuidado, com um frasco que preserva todo. Tá? É um farmaco, então, né? É um farmaco. Só que é muito difícil, cara. Para você trazer para cá é complicado. Para você divulgar isso é complicadíssimo. Para você romper paradigmas, dificílimo. É um mercado, uma área bem complicada, na verdade. Eu estava conversando contigo. Eu tive uma passagem por esse mercado aí, também, certo? E nota-se que, cara, uma questão de legislação, uma questão de legalidade, tem que se evoluir, mas a gente tem uma diferença entre droga e medicamento, né? E a gente tem essa diferença clara quando você pega lá uma empresa ativa tantas toneladas para conseguir 1% daquela tonelada de extrato para purificar e dar 0,5% daquela tonelada de produto ativo realmente que vai virar esse medicamento. Fala, pô, você tem tudo isso para gerar só isso de composto? É porque tem toda uma técnica de extração, os elementos certos, né? Acredito eu. Eu dei uma olhada na sua empresa, ali no Hub, né? E deve seguir o padrão farmaco, porque é muito difícil chegar. Então, quebrando esse paradigma, até que o cânhamo, né? Que é usado para fazer roupa, tênis, e ele acho que é a maior base da extração dos endocannabinoides hoje. Olha, o que acontece? Hoje a gente trabalha com uma fórmula que é full spectrum. Então ela traz o THC, ela traz o CBD também. São dois componentes. São dois componentes. Tá. Entre outros óleos essenciais ali dentro. Eles trabalhando junto, eles conseguem fazer um benefício para a pessoa. Eles conseguem trazer esse benefício. Tipo outros óleos, tipo laranja, coisa do tipo?
Tem outros... Sabe esses óleos essenciais que são comercializados? Então, de outros extratos, de outras plantas. Né? Uhum. E aí eles fazem, dentro de cada fórmula, trazem um objetivo. Então, a gente tem uma fórmula que trabalha por foco, outra que trabalha para o relaxamento, outra que trabalha para ansiedade. Tem trocentos produtos. Cara, tem que entrar ali, tem toda a descrição, é tudo muito bem detalhado, você consegue ver que o trabalho é muito sério, é muito detalhado. Eu vi ali também que vocês têm coisa de laudo DNA, um DNA acoplado, né? Testam. Fala, acho que antes de tudo, para a galera se situar, é um hub, né? É um hub de É. empresas, cada um tem seu expertise, é isso? Então, na verdade, o nome da empresa é The Quantic Hub. Né? Uhum. Dentro desse universo existem várias iniciativas. Uhum. Então tem vários setores ali que a gente trabalha e atinge. Tem uma preocupação gigantesca também no social para a gente trazer o acesso ao conhecimento e aos produtos. Vou te servir Né? uma aguinha aqui enquanto isso. Obrigado. E hoje as duas principais dentro do Hub são a venda da fórmula, né? E do teste DNA. Esse teste DNA, ele auxilia... Esse eu tô curioso para entender. Porque ele auxilia o médico a prescrever. Cada pessoa tem sua realidade. Você comentou mais cedo, você tem uma reação a certo medicamento. Eu tenho outra. Por que disso? Pela minha composição genética. Pela minha estrutura, pelo que eu passei na minha vida, pelos meus pais, por todo esse histórico. Então fica difícil... Pela sua carga genética em si. Pela minha carga genética. Então fica difícil para o médico te prescrever uma fórmula e querer que tenha o mesmo resultado para mim. Não tem como chegar ali. Então o que foi feito? A empresa se preocupa em direcionar tudo à medicina de precisão. Então a gente traz o teste DNA para fazer uma varredura no paciente e ajudar o médico a prescrever. Encaixar. Cara, que legal. E eu vou até abrir de novo. A gente tem um parceiro, vários na verdade, né? Cássio, Marcos, aqui, o Robert, o André Lima teve uma passagem também para empresa que eles fazem isso, só que eles fazem para o solo agro. Então, seria uma medicina de precisão aqui para o solo. Então, o que ele coloca ali, eu acho que tem a ver contigo, né? Com esse negócio que você está falando. Aí eles pegam, por exemplo, o solo, daí, o solo é para soja. Beleza, ele pega lá o perfil da soja, daí ele tem lá a composição de organismos, enzimas e perfeita. E vai lá, ele faz o laudo biológico pelo DNA dos indicadores de possíveis doenças, até para você colocar um aditivo ali e ser mais assertivo. Então tem a ver com isso. E daí você tem alguns genes marcadores, provavelmente. Eu acho que seja difícil até pra gente entrar nesse mérito, né? Eu falei pra ti que eu fiz, meu mestrado foi no laboratório de genética. Eu envolvi sequenciamento genético no meu mestrado. Eu sequenciei algumas bactérias, para com química verde, né? Eu substituí alguns biocidas microbianos por produtos da indústria. Dá para tirar esse biocida que ele é químico forte, colocar um óleo essencial desses, né? Patenteado, enfim, tem uma forma. Testei e daí para testar eu fui ver onde geneticamente quais eram os organismos que eram afetados por ele. Eu acho que a genética ela é muito complicada. Mas seria mais ou menos isso. O teste ele é direcionado para algumas áreas do nosso corpo e vai ajudar o médico hoje o teste ele te ajuda duas principais causas. É um autoconhecimento. Você consegue ver ali dentro do relatório. Ele é muito intuitivo também para você, né? Pro leigo, por assim dizer. Para ver ali onde tem as tendências, para onde que você puxa. Se você tem a tendência a vício, a opioide, a álcool, né? Você tem uma tendência a deficiência de sono, né? E além desse autoconhecimento,
o médico que vai te prescrever, ele vai ser muito mais assertivo. Então, mas não para aí, né? Essa é a ponta do iceberg. Depois o negócio começa a escalar. Coisas que a gente vai lançar em breve, tá? Mas são outros produtos que vão trazer uma qualidade nessa precisão muito maior. Até no acompanhamento, porque não para só nessa prescrição. Sim, até A porque a empresa prescrição. acompanha como que está sendo a evolução do paciente, se ele está melhorando junto com os médicos qualificados. Esse é o propósito, é melhorar a tua qualidade de vida. A gente atende muita pessoa com doença autoimune lá. Ela não vai se curar da doença, mas ela não vai sofrer mais os sintomas. Então, tem uma paciente nossa que ela tem tremor essencial. Então, é como se fosse um Parkinson. Então, pega aqui, vai escrever, mas é um tremor mais leve, só que incomoda e perde a qualidade de vida. Ela está tratando com a fórmula prescrita pelo médico, que conhece as fórmulas, que fez a leitura do teste de DNA. 3 meses ela não está com a qualidade de vida dela, reduziu drasticamente. Provavelmente melhore mais ainda. Porque o que acontece? Não é um tratamento rápido, não é nem paliativo. Eu vou tomar as gotinhas ali e vai melhorar. Não é como se eu tomasse uma Neosaldina para tirar a dor da cabeça. Sim. Não vai resolver. Não. Você tem que fazer um tratamento. Dentro do teu sistema endocannabinoide, você tem receptores. Tem alguns produtos que são cumulativos também. Que eles só fazem efeito depois de acumulado tanto tempo. Não, mas você precisa limpar esses receptores. Que intoxica eles com outros compostos. Com o próprio álcool, com outros tipos de droga, químicos, né? Eu sou da indústria, lá você respira químico. E ali, vamos imaginar assim, você está com um receptor aqui que tem outra coisa ali em cima e vai te fazendo mal. E esse sistema endocannabinoide, ele regula todos os outros sistemas. E se ele está funcionando mal, vai afetar todos os contextos. Tá? Então tem muita ciência envolvida nisso. Eu tenho... A gente falou no Kudaruan aqui nesse episódio, nesse programa, e eu acho que tem também lá na... A gente viu a manipulação de DNA, a importância do DNA. Eu acho que o DNA ele vai vir como... Essas análises de DNA mais setorizadas, elas vão vir para facilitar, né, a vida. Pô, provavelmente, pelo que eu entendi ali, do que eu fui para a gente poder estar tendo essa conversa hoje, e apesar de eu ter tido uma passagem, a minha passagem ainda foi como engenheiro no mercado canábico. Eu avaliei processos produtivos, eu vi lá que as maiores produções da Europa, do Canadá é mais indoor, da Europa é mais outdoor, e aí tem as grandes produções que eles tiram muita fibra mesmo da extração. E o que o pessoal está fazendo com essa fibra? Cara, tem desde teto para construção, parte de isolamento para roupa, enchimento de encosto, esses encostos aqui na cabeça, carro, né? Com essas fibras. Então tem muita coisa com a raiz, com a semente. Tem o nosso amigo da engenharia que ele comprava sementes de cânhamo agropecuária para dar para o curió comer e purificar a garganta, enfim. Então tem muita tecnologia hoje no mercado canábico baseado em ciência. Eu posso levar para vários lados. Eu posso fazer cosméticos também, que tem um efeito maravilhoso. Machucado, por exemplo, eu consigo curar ele muito mais rápido, passando uma pomada com base de cannabis. E entrando no mérito, assim, um pouco diferente, você teve muita dificuldade para trazer essa empresa para o Brasil? Ou quando você já trouxe, já estava regulamentado? Teve uma aspas, assim, né? Teve um mercado. Eu tenho amigos que fazem parte de eventos que a cannabis ela é prática, por associações, eu na Veja, de São Paulo, na Veja São Paulo, uma menina de 10 anos lá que o pai ganhou habeas corpus para poder plantar, para poder extrair o óleo, para poder dar para a filha, porque ela tem algum de X. Mas associações hoje no Brasil fazem esse trabalho também para distribuição meio gratuita para quem não tem condições de pagar, né? E essas associações, pelo que eu circulei assim e vi, elas são meio contra essa mercantilização. Não sei se eu vou te colocar numa saia justa, enfim. Mas a gente é amigo, se você não quiser responder, você não responde. Mas esse trabalho de
não é mercantilizar, mas de industrializar isso é bom, né? Você está Claro. trazendo medicina para isso. Mas não tira o mérito ali da galera da associação que tem a democrática, né? Não tem como tirar o mérito deles, mas são produtos diferentes. São produtos diferentes, né? Eu acho que é simples assim. Porque a gente tem Tem um que ter um produto controle com farmacêutico. controle, Uhum. envolve em outros compostos que vão tratar o paciente de uma outra maneira. Esse produto das associações, ele é muito mais caseiro. Muito mais puro, até se eles forem gênios, eu né? tenho um exemplo em casa. Uhum. Tá? Os meus pais, tá? Quando eu comecei a trabalhar ali na empresa, eu contei pro meu pai e minha mãe, ela não queria saber. Você está trabalhando com maconha, não sei o que, drogado, não sei o que. Cara, Não é essa fui a pira. colocando conhecimento na cabeça deles e tal. Né? Meu pai ficou maravilhado. E aí ele comprou os produtos, começou a tratar. Comprou não, né? Passou por um psiquiatra, né? Porque eu acredito que você Ele não... passou pelo médico, fez a prescrição. Não é algo qual simples, que é o né? Eu simplifiquei aqui só para entender o contexto do negócio. Que Uhum. eu rompi o preconceito dos meus pais, que, pô, as pessoas mais velhas hoje é muito difícil você romper alguma coisa que ela carrega por anos. Que cannabis é uma droga, né? Então, assim, consegui com informação e eles começaram a se tratar. Só que eu tive um gap ali no meio com o meu pai. Porque essa fórmula para vir de fora para cá e todo o processo, né? Faz a consulta com o médico, faz a prescrição. Essa prescrição ela é protocolada na Anvisa e você pede uma liberação para você para importação. Depois disso você faz a compra dentro do site. Fez o pedido, pagou, eu tenho que fazer o envio desse pedido lá para fora do Brasil. E aí o produto vem para cá. Todo esse trâmite demora. Hoje já está bem mais otimizado, né? Depende da região onde você vai entregar, também tudo mais. Mas ali, para ele, como foi também os primeiros ali que a gente estava dentro da empresa, fazendo o MVP mesmo. Sim, iniciando né? o trabalho, né? Então demorou 2 meses. Hoje já reduziu pela metade. Tá? Mas o primeiro, para passar por tudo, ele também não tinha tempo. Não... Tem que Então passar pela consulta, fazer o cadastro certinho, deve ter um... Tem que ter uma Hoje dedicação está ali. muito mais rápido, porque a nossa empresa já tem o site verificado pela Anvisa, então já tá legal, já a aprovação na Anvisa, a gente já sabe como instruir, a gente passa ali, ó, pessoal, pega esse checklist, tem esses documentos em mãos que eles vão pedir ali pra você, daí o pessoal já se prepara. Daí vai lá e faz o Sim. bonitinho. Então, Não é uma burocracia ruim, né? Não é uma não, burocracia ruim, é um não é um procedimento. processo que tem que Né? fazer. E até para preservar você, o teu bem, né? Porque, pô, vai comprar sem passar por um médico, vai te fazer mal, mas você vai estar dando errado. Até a gente teve... Tem muito a ver, mas eu via as bancas, tabacarias e lojas de mercado, né? Tinha ali aqueles vape que a galera tava usando. Vape. Na hora que eu vi isso, um amigo meu veio me perguntar, eu falei, cara, isso aí mata. Glicol, pulmão, isso aí. Pode fazer você parar de fumar, mas aí vai te fazer mal. Eu lembro que começou CBD. Tinha um CBD na farmácia para esses vape. Cara, não tem shot isso aqui. O cara pode estar dando sabão para você fumar, porque não vai fazer diferença nenhuma pra você. Você não vai saber, cara. É perigoso. Então, um dos motivos até que eu te trouxe aqui foi para você contar essa história sua de um engenheiro ambiental, virou engenheiro civil, por toda essa jornada de empresa, foi para construção civil, foi para programação, para o hub consultor, e chegou na parte de programação que te deu essa base para sucesso, né? E hoje com sucesso numa empresa canábica, e health tech. Que é um desafio. Na construção civil, eu, eu tive um certo destaque em fechar os clientes, onde ninguém queria colocar a mão. Então, vinha muito do laudo. O laudo escrevia
merdaiada que tinha no condomínio e o pedreiro não queria botar a mão ali, porque tinha descrição no laudo de como corrigir. E o Uhum. cara nunca tinha feito aquilo, não queria pegar, né? Aí o síndico me ligava e falava, Mussi, faz aí, cara, pelo amor de Deus, ninguém quer fazer esse negócio, faz pra mim. Ah, beleza. Aí comecei a fazer. Então, eu fui pegando esse costume de enfiar a mão na merda e resolver o problema. E, pô, você empreender no Brasil é foda. Empreender em cannabis, muito mais foda. Só que eu tô amparado com gigantes, né? Os donos da empresa são fantásticos, É cara. um hub, né? Com diversas Não, empresas, tem um suporte já. Provavelmente eles já fizeram, eles fazem isso lá fora, né? Eles só estão isso. replicando. Eles estão replicando algo lá fora que talvez seja mais fácil pela legislação e aqui tá encaminhando aos Na poucos e verdade, caminhou aos tá poucos no começo, mas agora a empresa está a todo vapor, tá que irado, maravilhoso. parabéns. E assim, os médicos agora eles conhecem as nossas fórmulas, então eles estão prescrevendo para os pacientes porque sabem da qualidade. Então o negócio está tomando corpo. E todo o processo, aquele primeiro ciclo do MVP que foi feito, a gente fez várias vezes, hoje está aqui, ó, embaixo do braço. O negócio está rodando, sabe? Irado, parabéns. Então, cara, mas eu vou voltar para tua pergunta ali porque eu rodeei e não respondi das associações, cara. Qual que é a Uhum. diferença? O produto deles é caseiro. Então, eu tratei meu pai com um produto de uma associação aqui. Ele não passou legal, cara. Ele passou mal. Tinha muito THC, não fez bem para o organismo dele. Mas Uhum. ele estava tão ansioso em consumir para ver E que ele pediu e eu acabou falei: pedindo e "Top, pai, tá conseguiu. aqui, Uhum. experimenta. Eu já utilizei esse, para mim fez bem para dormir, né? Foi bom, mas assim, isso foi bem informal. Não teve um médico nos ajudando. Eu peguei informação com médicos que eu conhecia, né? Tava Prestam. conhecendo o mercado e foi Tava ver o que tinha, conhecendo, fui né? testar ali para ver o que tinha. Então, assim, ele ficou meio assustado, né? Mas no segundo mês ele viu que o joelho dele parou de doer. Ele começou a jogar bola melhor. Importante fazer gol. Pô, qualidade de vida, né, É, cara? qualidade de vida. Seu artilheiro é Ser bom. artilheiro é bom, né? Legal, E cara. aí os amigos dele também viram, mais uns dois, três pediram ali para conhecer e tal. Eu falei, bom, vocês querem um produto caseiro que vocês vão tatear e ver e tentar acertar e, né, pode passar mal. Vocês querem um produto certeiro. Essa é a Com o aval do diferença. médico, com O controle médico vai passar, burocrático. vai ter o Tarará. controle, vai ter o acompanhamento, você vai aumentar ou diminuir a dose do, da fórmula que você está tomando. Você não, o médico, Vai né? compor, vai compor com outra fórmula. Tem paciente Uhum. que lida com 4 fórmulas diferentes, cada uma a um propósito. Mas eu acho também que o. Vou entrar no mérito medicinal, porque até no objetivo nosso, acho que ele também não é médico, né? A gente é consultor e tal. E eu fico admirado assim que, pô, cresceu, né? Todo esse, e o produto que estava tentando desenvolver durante anos está dando certo. Dando certo no mercado polêmico, mas o conteúdo de gestão, business plan, colocar a mão na massa, ter É, atitude, colocar que você vai fazer realmente, vai atribuir valor para a sociedade, health tech, né, na sua área. A gente fala que a gente traz pessoas, cada um no seu quadradinho, e daí os quadradinhos que a gente vai juntando complementam uma cidade mais inteligente, uma sim. política pública mais inteligente. Eu, no meu, na minha direção aqui de direito, que eu acabo estudando bastante de leis aí, por conta dessa consultoria, acabei pesquisando um pouco. Acho que o Brasil tem muito a caminhar nessa área. Acho excepcional que hoje tem mais de uma empresa, mais de uma associação. Eu acredito muito no trabalho das associações, tenho amigos. Sim. Acho que a gente não é especialista, né? Acho que você e eu não somos especialistas nessa área. Você tem um pouco mais de conhecimento, tá aí, mas não é médico, não é neurocientista, não tá lá, mas tá no meio, tá com uma empresa sólida e suporta todas essas informações. E acho isso interessantíssimo. A gente não tá aqui para incentivar isso. Conheçam a empresa depois do mundo. Ela trabalha com uma vertente bem legal. É uma ideia, uma parte, né, do mercado canábico. O mercado canábico não é só isso. A gente vai tentar trazer pessoas
tenho amigas e amigos aqui na UFSC, amigas em São Paulo, que são doutores em neurociência, trabalham com esse espectro canábico aí, não sei como dizer, porque eu não sou dessa área, eu sou engenheiro, mas trabalham com isso e a gente vai tentar trazer pessoas aqui um pouco mais de conteúdo técnico, Isso é importante. medicinal mesmo, né? Isso eu posso te indicar nossos parceiros que têm um conhecimento Isso. vasto, inclusive Tá, até estamos abertíssimos. os próprios donos da empresa, eles são muito abertos, eles podem também numa oportunidade, como a gente tem a central de estratégia, processos aqui, eles voltam e meia estão aqui. A gente concilia uma data Vamos bater um papo. e vale muito a pena. Vale Claro, muito a pena. eu gosto muito de conversar. Porque é aquele negócio, eu vou fazer uma analogia à minha empresa de vinho. Eu passo sufoco quando eu vou tomar vinho com um cliente ou um investidor que entende de vinho, porque eu não entendo de vinho. Mas eu entendo de ter uma loja de vinho do sistema. Número, eu faço o negócio acontecer. Eu vou lá, fico em cima do fornecedor, eu faço a adega acontecer, eu faço o sistema funcionar, eu faço o negócio faturar. Mas o vinho em si, eu não sei se é um Malbec, se é um Cabernet, eu não sei, cara, eu não sei. Nem bebo, eu nem bebo. Então, assim, dentro da cannabis, meu papel lá dentro, como consultor, é auxiliar no processo para que ele funcione redondo, diagnóstico de setores, planejamento estratégico, e alcance criação o de outras objetivo da verticais. empresa, que é proporcionar possibilidades de uma vida mais saudável do cliente, né? E aí a gente Não vai importa, tateando um pouco na técnica, porque a gente precisa entender todo o contexto para colocar alguma coisa no papel, né? Mas voltando à questão social, as associações têm um papel fundamental. Eles na linha de frente, cara, tomando eles que grosso. brigaram, né, pelos iniciais para a produção nacional. A produção nacional é apenas algumas associações que é um embate duríssimo que tem, né? Então, querendo ou não, aquela velha máxima. Você trabalha com maconha, você é um drogado. Nada a ver, cara. Eu vejo que liberal, eu sou mais... qual é o lado político, meu? Mas eu gosto bastante da liberdade individual. Acho que a liberdade individual e a liberdade comercial, ela deve existir. É um mercado que hoje ele já está regulamentando, em breve ele vai ter liberdade comercial. Vai ser um farmaco do mesmo. Tem empresas de farmacêutica, daqui a pouco vai ter genérico. Deva ter. Mas é isso. Mussi, papo legal pra caralho. Desculpa, não posso falar palavrão. Papo legal pra caramba. Eu falei um monte aqui, cara. Mas faz parte. Mas de vez em quando, assim, na hora que vai fazer esse corte, a gente não pode falar muito. Mas, Mussi, muito legal o papo. Foi bacana. A ideia era trazer um pouco dessa viagem de empreendedorismo que você teve. A gente se conhece há muito tempo aí, se desligou por um momento, volta e vai. Mas a gente sabe que pessoas de atitude não acaba, né? Elas continuam na vida. Muito feliz de ver o seu desempenho aí nesses anos, ter compartilhado a sua experiência em empreendedorismo com a gente. Mas a gente chega num momento que eu não lembro se eu falei pra ti. Também, se for de surpresa agora, você tem jogo de cintura pra fazer. A gente tem um momento aqui no nosso programa que chama Na Gunda dos Outros é Refresco. Aquele momento, inicialmente a gente falou, a gente gosta de sangue, gosta de coisa ruim, a gente quer coisa ruim. Coisa ruim dá Ibope. Cara, no Instagram, coloquei lá vídeos meus, apresentações sobre Ana, coisa de conteúdo. Lá seus 1000. Aí compartilhei o Arung pegando fogo, deu 20. Porra, cara. Mas enfim. Então, aí a Mariana, ela me brigou. Pensar que ela me brigou comigo, né, mano? Não pode ser algo ruim. Então, o Na Gunda dos Outros é Refresco continua. Só que agora ele é um momento de superação. O discurso mudou. Mas o momento é o mesmo. Eu pensei que você tinha puxado alguma coisa minha, obscura, e falou... Isso aqui, moço, porra, cara, esse cara aqui... Tá no arquivo confidencial. Não é isso. A ideia é que, cara, o nosso programa tem um nome cheio de trocadilhos. Você tem que me explicar também, que eu tenho curiosidade. Esse nome a gente vai lá quando a gente alcançar os nossos
2.000 seguidores no YouTube, a gente vai contar de onde veio o Nagunda. Mas o Nagunda surge também como uma questão de trocadilhos. Muitos trocadilhos que a gente pode fazer. E surge então o Nagunda dos Outros é Refresco para mostrar o quê? Aquele momento onde você chegou e falou: cara, não acredito que fizeram isso comigo, acho que eu vou desistir de tudo como empresário e vou arrumar um emprego. Ou vou desistir disso, vou desistir da minha carreira. Tem um momento que a gente dá uma tropicada, né? Que a gente fala: porra, acho que eu vou desistir. Nessa jornada sua de empreendedor, né? Engenheiro ambiental, virou engenheiro civil, entrou como engenheiro ambiental, saiu como civil e hoje está no Health Tech. E tem muito a ver na base científica, mas não parecia ser no início, né? Então, nessa carreira sua, você teve esse momento na Gunda dos outros, assim? Putz, quero mais. Na verdade, eu tenho Todo dia. constantemente. Não posso dizer que seja todo dia. Mas é constante, cara. E eu, igual eu falei, eu aprendi a lidar com isso. Eu fui esperto, legendo. No começo eu me ferrava, eu tinha que chorar as pitangas. Ver o outro crescer com uma ideia minha, lá pra trás. Mas eu fui aprendendo. Tem um caso, né? E eu desenvolvi uma empresa, uma ideia, é um projeto disruptivo, só que o mercado não tem regulamentação, então é difícil de lançar. E, pô, eu passei anos para criar uma robustez para ele. E um possível parceiro se interessou, a gente começou a trocar informações e tal, e eu fui passando tudo, eu não retenho conhecimento. O cara pegou aquilo, parou de conversar. Aí eu comecei a cabaco, engavetei o projeto. De repente eu vi o cara dando palestra a respeito daquilo, falando as coisas que eu falava no passado, só que erradas. Porque eu já tinha me atualizado naquele contexto. E sabia que aquilo que eu pregava antes estava errado. Eu olhei aquilo e comecei a dar risada. O cara te copiou e copiou errado. Tentou levar pra frente, seguindo aquilo que ele ouviu. Porra, se fudeu. Não é. Não sei se fudeu, mas assim. Isso foi recente, eu já estava vacinado. Eu achei graça. Mas no começo foi doído. Então, porra, a galera me passava a perna. E em todos os espectros, assim, sabe? Desde um serviço que o cara recebia e não ia fazer, até uma negociação que o cara me passava a perna e fechava com, sabe? Mas hoje, Então, hoje momento você tá de aí. superação, né? Na verdade, a gente vai criando artifícios para ter essa proteção e vai tendo essa superação constante. A gente vai aprendendo, né? A gente vai virando macaco velho. Então, cara, eu estava conversando com dois colegas que me colocaram numa furada. Os dois me convenceram a entrar no negócio e eu perdi o dinheiro, o único dinheiro que eu tinha. Eu tava com 2 filhos pequenos. Hum. E, cara, tinha dinheiro meu e tinha dinheiro do meu pai também. E a gente perdeu o dinheiro. Eles fizeram isso não só comigo, fizeram com uma galera. Mas não foi culpa deles. Depois eu entendi. O cara que tava negociando passou a perna. Só que eles se queimaram. E eles entraram numa depressão profunda dentro disso. Cara, não conseguiram mais trabalhar, perderam o que tinham aqui. Sabe? Deu um baque. Deu um baque nos caras. Eu tava conversando com eles esses dias, eles estão começando a se reerguer, sei lá, 1 ano depois, 2 anos depois. E eu fui contando tudo que eu passei depois daquilo. Mas, porra, Múcio, como é que você aguentou? Eu falei, sendo bem sincero, eu nem percebi, cara. Eu não tinha opção, né? Eu só tinha que baixar a cabeça e tocar, velho. Errou aqui, beleza, levanta os cacos e vai, cara, entendeu? Tipo, eu vou ficar me lamentando, chorando, eu não vou, velho. Esse é o Vou espírito perder do tempo, empreendedor. cara, entendeu? Esse é o Então, espírito do empreendedor. acho que esse é A lição que ponto. fica. Massa, E não vai parar. Eu sei que não vai parar. Eu vai tenho ter noção outras disso. e outras. E ter a noção disso me faz ficar tranquilo. Faz a gente crescer também, né? Pessoal, papo divertidinho. Espero que se vocês queiram ser empresários, tirem aqui. A rede social do Múcio vai estar no post aqui. Vocês podem procurar ele lá. A da empresa dele também. Você trouxe presentinho? Pega ali para me entregar. Fazer uma pergunta. Fica à vontade, claro.
Quanto tá o equity aí pra gente assistir agora? Ainda não tem, ainda. Aqui a gente tem só umas R$150 em câmera. Nosso investimento aqui foi baixo por enquanto. Mas foi muito legal o papo, pessoal. O Mussi vai estar à disposição aí. Nosso programa é isso. Vai trazer pessoas experts e não vai ser isso, não vão ser que cagam regras. São pessoas que estão tomando atitude dentro do seu mundo e propondo os outros, que todo mundo tome essa atitude em frente para que a gente tenha uma sociedade mais justa. Nossos pequenos, para as futuras gerações, serem bem melhor do que nós somos agora. Eu vou ganhar presentinho. Fiquem à vontade para chamar a gente no direct, em contato. A gente está à disposição. Vou ganhar presentinho, deixa eu trocar a câmera. Quantic Hub. Bonezinho aí, uma camiseta, um acessóriozinho. Aqui, deixa eu... Quantic Hub. Pô, que é Tô recebendo a marca aqui, ó. bonita pra caramba. Olha aqui que legal, pessoal. Todo mundo me traz camiseta, cara. Eu vou ficar de uniforme aqui em todos. Ó, quem vier nas próximas, manda camiseta. Ah, que bacana. Cara, né, cara? E ó, pessoal, segue lá o Mussi no Instagram. Você vê, a gente fala, ganhei uma bolsinha bacana, cara. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer estar contigo hoje. Esse episódio vai ao ar em março, final de março, provavelmente. Hoje a gente está aqui no dia 28 de fevereiro, quase 6 horas da tarde. E quer deixar algum recado, mandar um salve para o seu... Aqui, ó. Quer dar um abraço a todo mundo? Beijo pra todo mundo, principalmente a base forte pra caramba. Apoio. É o que mantém a gente focado. E é eles que eu tenho a agradecer. E a oportunidade. Tamo junto. Pessoal, é isso. Agradeço de coração a presença de todos vocês. A gente não teve nenhum probleminha. Agora, nos últimos 30 segundos, entrou um chiadinho. Não sei de onde que ele veio, mas eu agradeço. Segue lá no Instagram. Eu sou Rafael.marmota. Nagunda _podcast. E no YouTube e no Spotify, Nagunda Podcast. Comigo aqui, Eduardo Mussi. Mussi Eduardo no Instagram. Agradeço a presença de todos e, como de sempre, um beijo na bunda e até segunda. Valeu, pessoal.